A gente tem tratado de médias, né? Nós tratamos de médias nas últimas aulas. Média aritmética, simples e ponderada. E na última nós tratamos de... foi princípio das gavetas, né? Então, nós vamos tratar hoje de um outro conteúdo, mas só um minutinho que meus cachorros estão latindo aqui em casa, vocês não vão ouvir direito o que eu vou falar. Vou abrir meu vídeo aqui só para... Só um minutinho, gente. Elas vão latir um pouco, daí já param. Porque minha esposa está chegando em casa, daí elas latem um monte. Pessoal, então, assim, nós tratamos então de médias, né? Princípio das gavetas, que também tem a ver com médias. E hoje nós vamos tratar de razões trigonométricas. As razões trigonométricas, nós vamos tratar agora, nesse ano, né, na disciplina de tópicos 1, nós vamos tratar de razões trigonométricas no triângulo retângulo, e no ano que vem, no próximo semestre, né, no tópicos 2, nós vamos tratar de razões trigonométricas, daí, de trigonometria, de maneira mais geral, né, no ciclo trigonométrico, funções trigonométricas, né. Então, de maneira geral, nós vamos tratar isso no segundo semestre. Nesse semestre, nós vamos introduzir o conteúdo, falar dos conceitos básicos, tratar de algumas aplicações. Só um minutinho, está muito barulho aqui. Elas já param. Pararam. Então, algumas aplicações, né? E é isso. Se vocês forem ver, assim, desde o começo do ano, a gente tem trabalhado com o conceito de razão, né? Nós começamos com razão, proporção. Ativar o mudo aqui. A média é um tipo de razão também, né? Você divide um número pela quantidade de... uma lista de números pela quantidade de números que você tem, né? Então, nós estamos trabalhando de maneira geral com razões, né? E essas são as razões trigonométricas que eu vou apresentar hoje para vocês. Eu vou fazer alguns desenhos aqui no tablet, apresentar para vocês os desenhos, tratar de conceitos básicos de triângulos, retângulos, tá? Então, eu vou falar a respeito de triângulos, retângulos para vocês. Só um pouquinho, que acho que tem gente conversando aqui comigo. Deixa eu ver se alguém está pedindo alguma coisa aqui. Não, só boa noite. Boa noite, então. Então, assim, nós vamos tratar, então, hoje de razões trigonométricas. Vamos lá para tratar um pouquinho disso, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou fazer alguns desenhos de triângulos retângulos. Vamos relembrar o conceito de triângulo retângulo. É muito importante que vocês prestem atenção nos elementos do triângulo retângulo, porque compreender essa parte de razões trigonométricas, para vocês compreenderem isso, é básico, o que vocês têm que ter compreendido antes é como identificar os elementos de um triângulo retângulo, tá? Os catetos, a hipotenusa, o ângulo reto, tá? Então, vamos identificar isso, tá? Eu vou compartilhar a tela do tablet com vocês para a gente fazer alguns desenhos. Eu deixei pronto alguns exercícios aqui já, mas eu deixei desenhado algumas coisas para facilitar um pouco, mas eu vou partir do básico. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Não vai aumentar aí para vocês. Vocês têm que, quem está com tela pequena, é só pedir para fazer tela cheia, tá? Vai nos 3 pontinhos que tem, quem está no computador. Vamos lá, então, gente. Triângulo retângulo. Vamos partir desse conceito básico de triângulo retângulo. Vou escrever aqui, triângulo retângulo.
Bom, um triângulo retângulo, como vocês devem ter visto na educação básica, na geometria, que vocês estudaram, é um triângulo que tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Vou colocar aqui. Tem 90 graus, tá? Então, todo ângulo que tem 90 graus é um ângulo retângulo, é um ângulo reto, tá? Todo ângulo que tem 90 graus é um ângulo reto. Bom, um triângulo retângulo, então, é um triângulo que tem um ângulo reto. Então, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, porque eu estou dizendo que esse ângulo aqui, deixa eu ver se vai fazer um... Deixa eu ver se ele vai aceitar a forma aqui. Estou dizendo que esse ângulo aqui é reto, tá? Ele tem 90 graus. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, tá? É um ângulo reto. E daí eu tenho outros dois ângulos aqui no triângulo retângulo, tá? Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, pode ser qualquer coisa, tá? E esse ângulo aqui de beta, tá? Alfa e beta. Já aparece o beta aí para vocês. Tá? Então, dois ângulos ali. Bom, um triângulo retângulo, eu tenho, então, três lados, como em qualquer triângulo, só que esses lados eles recebem alguns nomes específicos. O lado oposto, e daí quando eu falo oposto, é o que está do outro lado, tá? É o que está do lado oposto, que está do outro lado daquele ângulo. O lado que está oposto ao ângulo reto, esse lado aqui, ó, sempre, em todo triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, essa aqui é a hipotenusa. Esse lado todo aqui, ó, é chamado de hipotenusa. Vamos começar do bem básico mesmo para a gente compreender. E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Então, eu tenho uma hipotenusa e dois catetos. O que é importante vocês entenderem aqui, começarem a identificar? A hipotenusa. A primeira coisa que vocês têm que saber identificar num triângulo retângulo é a hipotenusa. Então, o ângulo reto é fácil de vocês identificarem. É o ângulo de 90 graus. É o ângulo que sempre tem esse quadradinho aqui, né? Ó, indicando aí. Vou rabiscar tudo aqui, gente. Então, sempre tem esse quadradinho mostrando que é um ângulo reto. O lado que está do outro lado do ângulo reto é sempre a hipotenusa. É o maior lado do triângulo. Retângulo, tá? Hipotenusa no triângulo retângulo, ok? Não importa a posição que ele esteja. Por exemplo, eu posso ter um triângulo que não está nessa posição. Eu poderia ter um triângulo retângulo aqui, ó. Assim, por exemplo. Opa, só um pouquinho que ele travou aqui. Assim, por exemplo, poderia ter um triângulo retângulo assim, ó. Deixa eu transformar num triângulo mais bonitinho. Dessa forma. E eu poderia ter um ângulo reto aqui, ó. Tá? Então, aqui eu teria um ângulo reto. E daí a minha hipotenusa seria o que está do lado oposto ao ângulo reto. Sempre ao lado oposto ao ângulo reto. Hipotenusa. Tá? É sempre essa que está ao lado oposto. Porque ele é o maior lado. Tá? Num triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus é o maior ângulo que a gente tem. Tá? Os outros dois ângulos são menores que 90 graus. Ok? E logo, né, o lado que está do lado oposto a esse maior ângulo é o maior lado. Tá? Os outros lados aqui também são catetos. Todo triângulo retângulo é assim. Tá? Identificar, então, conseguem identificar a hipotenusa a partir de um triângulo retângulo? Sempre vai ser o lado oposto ao ângulo reto. Sempre vai estar do outro lado do ângulo reto. Tá? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, como a gente definiu lá em cima. Beleza? Alguma pergunta até agora? Querem fazer algum questionamento?
A gente vai para frente um pouquinho. Beleza, então. Então, vamos seguir. Vocês já ouviram falar, provavelmente, né, trabalhando com trigonometria na educação básica, ou mesmo no ensino superior, não sei se vocês já viram, mas, assim, sempre falar cateto adjacente, cateto oposto, o que é isso? Né? Bom, quando eu tenho um triângulo retângulo, como eu disse, a gente tem dois catetos. Aí a pessoa pode ficar pensando, né? Qual que é o adjacente, qual que é o oposto? Depende do ângulo que você está considerando, tá? Adjacente quer dizer aquele que está junto ali, que nasce daquele ângulo, tá? E oposto é o que está do outro lado. Tá? Então, se eu estou considerando, por exemplo, nesse triângulo aqui que eu tenho, ó, vou apagar um pouco aqui as coisinhas que eu escrevi, tá? Só para a gente considerar esse triângulo. Nesse triângulo que a gente tem aqui, deixa eu puxar ele um pouco para baixo aqui. Nesse triângulo aqui, né? A hipotenusa a gente já identificou que é esse lado aqui. Vou só colocar um H. A hipotenusa, tá? Eu tenho esse cateto aqui e tenho esse cateto aqui, tá? Se eu estou considerando esse ângulo aqui, né? O cateto adjacente a esse ângulo é esse aqui, é o cateto adjacente a esse ângulo, tá? E se eu estou considerando esse ângulo, o cateto oposto a esse ângulo é esse aqui, tá? É o que está do outro lado, ok? Então, se eu estiver considerando esse ângulo adjacente é esse que está junto. O oposto, como o próprio nome é bem sugestivo, né? Cateto oposto é o que está do lado oposto desse ângulo, ok? Adjacente é que está junto, oposto que está do outro lado, tá? Bom, mas e se eu estivesse considerando outro ângulo? Bom, se eu estivesse considerando outro ângulo, aí a gente teria outra situação. Esse ângulo aqui, por exemplo, esse cateto que está aqui seria o adjacente. É adjacente a esse ângulo. Está junto desse ângulo. E o oposto é o que está do outro lado, que é esse aqui. Tá? É o que está oposto a esse ângulo. Ok? Então, cateto adjacente, cateto oposto, depende do ângulo que você está considerando. Tá? Adjacente é aquele que está junto ao ângulo, aquele que nasce daquele vértice que está o ângulo, tá? Que forma o ângulo. Tá? E o oposto é o que está do outro lado desse cateto. Por isso que é importante identificar a hipotenusa. Tá? A hipotenusa é aquela que está do lado oposto ao ângulo reto. Daí os outros dois são catetos. Se é oposto, se é adjacente, depende do ângulo que você está considerando. Ok? Vamos lá, então. Alguma pergunta? Não, vamos mostrar, então, algumas coisas aqui no GeoGebra para vocês. Deixa eu compartilhar a tela do meu computador agora. Bom, deve aparecer para vocês aí em breve a tela do meu computador. Está aparecendo aí agora. Vocês devem estar vendo um arquivo do GeoGebra. Tá? Muito provavelmente, vocês devem estar vendo um arquivo do GeoGebra. Só um pouquinho aqui que eu acho que... Vocês estão me ouvindo aí, gente? Tem alguma coisa errada. Sim, não? sim. Beleza. Eu tô no tablet e no computador. No tablet não está aparecendo para mim aqui a tela. Vocês estão vendo compartilhando? Tá aparecendo aí para vocês? Para mim tá. Para mim também. Ah, beleza, então. É que para mim o tablet não está aparecendo. É que eu não boto com a mesma conta nos dois, acho que é por isso. Bom, então olha só. Aqui nós temos um triângulo retângulo. A hipotenusa, então, como eu disse, é o lado oposto ao ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo que faz 90 graus, tá? 90 graus, né? Ele sempre vai ser perpendicular a um dos lados, né? Vai formar um ângulo de 90 graus. Perpendicular é justamente isso, formar um ângulo de 90 graus com
um segmento, uma reta, né? Então, esse lado aqui é perpendicular a esse lado, ou seja, tem 90 graus o ângulo formado por eles. Tá? É o ângulo alfa aqui no caso, tá? Alfa aqui, então, é esse ângulo de 90 graus. A hipotenusa, como eu disse, fica ao lado oposto a esse ângulo, ou seja, é o lado B. Tá? Então, ó, do lado oposto ao ângulo reto é sempre a hipotenusa. Não é pode ser ou talvez seja, sempre é, tá? Ao lado oposto. Então, olha só, estão vendo como ele é maior que os outros dois? Ó? Então, tem 8,616, 4,315, 7,458. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo que tem um ângulo reto. O ângulo beta aqui no caso, né? O nosso ângulo beta, esse ângulo aqui, ele tem 30 graus, 49 aproximadamente. O ângulo gama aqui, né? Eu tenho 59,951, né? Então eu tenho os três ângulos, alfa, beta e gama aqui no triângulo, tá? Ó, uma coisa importante a se considerar é que na geometria euclidiana nós temos várias geometrias, tá, gente? Geralmente a gente só está acostumado a trabalhar com a euclidiana, né? Mas a gente tem hiperbólica, esférica, fractal, a gente tem várias geometrias. Então, por isso que eu estou colocando essa consideração aqui. Na geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer resulta em 180 graus. Qualquer triângulo, retângulo, triângulo acutângulo, obtusângulo, triângulo escaleno, triângulo isósceles, triângulo equilátero, qualquer triângulo, se você na geometria euclidiana, se você somar os três ângulos aqui, tem que dar 180 graus, tá? Esse é uma das verdades da geometria, tá? Então você tem ali que somando os três ângulos de um triângulo qualquer dá 180 graus. Isso é uma coisa importante para vocês gravarem, tá? Então, somando 90 mais 59,951 mais 30,049 dá 180. Se fizerem a continha, vocês vão ver que vai dar 180. Sempre vai dar 180, tá? Bom, por que era importante a gente identificar o que é cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa? Porque as nossas razões ou relações trigonométricas no triângulo retângulo, ó, gente, fica bem claro, no triângulo retângulo isso aqui é válido, tá? Então, triângulo que tenha um ângulo reto. Essas relações trigonométricas no triângulo retângulo, elas dependem de você saber identificar o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente e o que é hipotenusa. Simples assim. Então, se você souber o que é hipotenusa, o que é um cateto oposto e o que é um cateto adjacente, você aprendeu relações trigonométricas no triângulo retângulo. Porque as relações são essas aqui, tá? Olha só, o seno do ângulo beta. Seno do ângulo beta. O seno do ângulo beta, o ângulo beta é esse ângulo aqui, ó, formado no vértice A, tá? Então, tem esse ângulo beta aqui. O seno desse ângulo beta vai ser o cateto oposto ao beta. Então, se eu estou considerando o beta, o cateto oposto é o que está do outro lado, tá? Ó, é esse lado A aqui, tá? Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, como a gente já viu, tá? A hipotenusa não muda. A hipotenusa é sempre aquela que é oposta ao lado reto, ao ângulo reto, tá? Então, a hipotenusa é o B, é o maior lado que a gente tem no triângulo retângulo. Tá? Então, cateto oposto sobre hipotenusa é seno do ângulo beta, nesse caso aqui, tá? O cosseno do mesmo ângulo beta, cosseno de beta, né, que a gente tem aqui, que é esse mesmo ângulo, vai ser o cateto adjacente ao beta, cateto que está junto ao beta aqui, ó, que nasce do vértice A aqui, que forma o ângulo junto com a hipotenusa, é o cateto adjacente, né, dividido pela hipotenusa também. Tá? Então, olha só a diferença entre o seno e o cosseno. O seno de beta é o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa. O cosseno de beta é o cateto adjacente a beta sobre a hipotenusa, tá? Então, vocês têm que só saber o que é adjacente e o que é oposto, tá? Já a tangente de beta é o cateto oposto
sobre o cateto adjacente. Cateto oposto a beta sobre cateto adjacente a beta, tá? Então, eu estou considerando os três aqui, as três relações, estou considerando só o beta. Mas eu poderia considerar aqui o gama também, tá? Se eu considerasse gama aqui no caso, cateto adjacente a gama é esse, cateto oposto a gama é esse aqui. A hipotenusa é a mesma, né? A hipotenusa não vai mudar. Então, o cateto adjacente a gama, cateto oposto a gama. Aí as relações só iam mudar, né? Eu ia, em vez de fazer, por exemplo, como eu tinha feito aqui, né? Ó, cateto oposto é o A sobre o C, né? Sobre o B, A sobre o B, eu teria, né? Aqui no caso do seno de beta, né? Que eu tinha cateto oposto, que era A sobre B, no seno de gama seria C sobre B. Tá? Nossa, despertou esse alarme aqui é para eu colocar o pão para assar, tá, gente? Daqui a pouco eu vou lá pôr o pão para assar, deixar uma tarefinha para vocês aqui e já volto. Então, olha só. Seno de beta, tá vendo aqui 4.315? É o valor de A, é o comprimento desse cateto aqui, 4.315, sobre 8.616. 8.616 é o comprimento da hipotenusa. Cosseno beta, cateto adjacente a beta, C, né? 7.458 é o C, sobre a hipotenusa, 8.616, tá? E aqui tem as divisões, né? Eu dividi isso por isso, deu isso aqui, tá? Dividi isso por isso, deu isso aqui. Na tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é A sobre C. A, 4.315, C, 7.458, tá? Então, dividir cateto oposto pela hipotenusa deu 0,578. Por que que isso é importante? Porque esses valores aqui, ó, esse valor 0,501, 0,866, 0,578, não vai mudar se esse triângulo permanecer semelhante, né, a outros triângulos. Triângulos semelhantes a esse sempre vão ter os mesmos valores de seno, cosseno e tangente. Triângulos semelhantes sempre terão esses mesmos valores de seno, cosseno e tangente. Essas razões trigonométricas, elas não mudam desde que você não mude o valor de beta, né, e, consequentemente, muda o valor de gama, né? Então, se você não mudar beta aqui ou gama, não vai mudar essas razões trigonométricas, independente do tamanho desse triângulo. Eu poderia aumentar a hipotenusa, esses catetos aqui, se eu não mexer nos ângulos, a razão trigonométrica permanece a mesma. Querem ver? Ó? Se eu arrastar o B para cá, ó, eu estou aumentando, está vendo como a hipotenusa e os catetos estão aumentando? Olha só como eles estão aumentando. Está vendo que a relação cateto oposto sobre hipotenusa permanece o mesmo valor? 0,501, 0,866, 0,578. Então, independente de eu aumentar aqui, né, o tamanho, vamos dizer assim, desse triângulo, ou diminuir, a relação trigonométrica é a mesma, tá? Ela não depende do tamanho dos catetos e da hipotenusa. Ela depende de certa forma, mas ela não varia de acordo com essa variação, tá? Ela só depende dessa relação da divisão entre elas. Quando que vai alterar esse valor de 0,501, 0,866, 0,578? Quando eu diminuo ou aumento o valor de beta e gama, tá? Então, olha só, se eu mexer o ponto C, consequentemente, o meu beta e o meu gama vão alterar. E daí, olha só o que acontece com os valores de seno, cosseno e tangente. Porque ó, o beta está mudando e o gama está mudando também. Tá vendo? Então, olha só, quando eu mexo ali, mudo e altero os valores do ângulo, né, as medidas dos ângulos, também se alteram as relações trigonométricas. Então, o seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta, elas dependem da variação do ângulo, tá? Elas vão ser sempre as mesmas se você aumentar o triângulo ou diminuir, né? Não vai alterar ali a relação, tá? A razão entre elas não se altera,
se eu só aumentar e não mexer nos ângulos, mas se eu mexer nos ângulos, elas se alteram. Tá? Aqui eu estou mexendo nos ângulos. Vocês estão vendo ali que o beta, o gama, está mudando, né? Eles estão mudando de valor. Tá? Isso é, então, importante para vocês compreenderem as relações trigonométricas num triângulo retângulo, né? Que elas só vão ser dependentes do ângulo. Tá? Se eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo vai me determinar qual é o valor do seno. O seno de beta, por exemplo, é um valor determinado para qualquer triângulo que tenha, né, beta igual a, nesse caso aqui, 34,104 graus. Tá? Então, vai ser sempre o mesmo valor de seno. Tá? Seno de 30 graus, por exemplo, é sempre meio. Eu não vou conseguir colocar no 30 graus aqui, mas vocês vão perceber que vai ficar bem próximo, né? Ó. Tá, ó. Tá bem próximo ali. Então, seno de 30 graus sempre vai ser meio, independente do tamanho dos catetos e da hipotenusa. Ó. Se permanecer ali o mesmo ângulo, não altera. Tá? E vocês perceberam que, como eu tenho um ângulo reto, que é um triângulo retângulo, então eu tenho que ter um ângulo reto. Como eu tenho um ângulo reto, e aqui a soma tem que ser 180, se eu mudo um dos ângulos beta e gama, o outro muda também. Então, ele também varia. Tá vendo? Ó, conforme um aumenta, o outro diminui, para compensar e ficar sempre, a soma sempre resultar em 180 graus. Tá? Eu obtenho outros triângulos aqui. Quando eu mudo o ângulo, eu obtenho um triângulo diferente, né? Agora, quando eu aumento proporcionalmente os lados e a hipotenusa, o que acontece é que eu tenho triângulos semelhantes. Por isso que o seno e o cosseno vão valer esses mesmos triângulos, tá? Independente do tamanho. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então, vou deixar uma tarefa para vocês aqui. Vou lá pôr meu compressar e já volto, tá? Só um minutinho que eu vou colocar aqui uma tarefinha para vocês pensarem. Deixa eu pegar o meu PowerPoint. Esse PowerPoint aqui já está lá no Moodle, tá? Ele tem mais coisas aqui. Eu coloquei algumas coisas aqui de conteúdo, tal, e deixei algumas tarefas aqui também. Vou deixar esse aqui do satélite para vocês, ó. Então, vocês leiam ali, tentem fazer ele, que na hora que eu voltar a gente resolve juntos, tá? É rapidinho, é só colocar no forno lá, não é nem 5 minutos. Tá bom? Já retorno. Pessoal, voltei. Só colocar um temporizador aqui para lembrar de olhar um forno. Senão vai queimar meu pão. Daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada. Vocês perceberam que ali o problema forma um triângulo retângulo ali, que a gente está procurando a hipotenusa dele?
Bom, vamos fazer aqui, fazer junto com vocês, tá? Deixa só eu pegar aqui no computador. Compartilhar o tablet. Bom, pessoal, vocês estão vendo ali, então, né, que a gente tem um problema para a gente entender, né? No desenho ao lado está representado... Vocês estão vendo... Qual tela que vocês estão vendo? A do tablet. Nossa, que estranho. Para mim está aparecendo... É que eu estou logado com a mesma conta. Eu esqueci de entrar com outra conta. O meu está aparecendo, parece que as duas. Esquisito. Vamos lá. Então, vou ler para vocês. Vocês devem ter visto ali o problema, né? Então, no desenho ao lado está representado um instante que um satélite de órbita baixa transmite o sinal para uma antena receptora. Qual é a distância S? S, então, ali vocês podem ver que é a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Porque ela é o lado oposto ao ângulo que está sendo marcado como reto ali, né? Qual é a distância S que esse sinal de satélite deve percorrer para chegar até a antena receptora? Isso é interessante porque, assim, os sinais de ondas de rádio, né, eles se movimentam também, se deslocam na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Parece uma velocidade muito alta, mas mesmo assim, né, distâncias muito longas, o sinal demora para chegar. Então, calcular isso, às vezes, é interessante, né, para você saber quanto tempo que demoraria para chegar um sinal do satélite até a antena e retornar para o satélite, né, isso tem a ver com um certo delay. Essa conversa nossa por aqui pelo computador, por exemplo, tem um atraso para vocês por conta de coisas parecidas com essa. Cada circuitozinho que a gente tem no computador, ele é movido a eletricidade, né? E a eletricidade também, os elétrons se movimentam a 300 mil quilômetros por segundo, né, no circuito. Então, eles demoram por conta disso, sabe? Tem que passar por vários circuitos, tem que chegar no seu computador, ou no celular, ele tem que ser interpretado, né, pelo celular, pelo programinha que está ali, e ser transformado daí em informação para vocês na tela. Então, isso tudo demora um pouco, por isso que não é instantânea a nossa comunicação. Quando eu falo aqui, provavelmente vocês só ouvem alguns segundos depois, tá, o que eu estou falando. Ou frações de segundos, dependendo de onde vocês estão e da qualidade do aparelho que vocês têm, né, e eu tenho também. Bom, então, qual é a distância S? Primeira coisa que a gente tem que saber identificar aqui é a hipotenusa. No caso, como eu disse ali, né, a hipotenusa já está dada ali como S, porque ela é ao lado oposto ao ângulo reto. Vamos desenhar aqui numa outra folha, né? Então, eu tenho aqui, né, um triângulo retângulo. Vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Deixa eu ver se eu consigo transformar isso num triângulo retângulo. Então, nós temos ali um triângulo que não é retângulo. Deixa eu voltar. Vou tentar fazer um triângulo melhor aqui. Não vai ficar retângulo. Mas vocês já entenderam, né? Vai ser um triângulo retângulo. Ah, ficou retângulo. Então, triângulo retângulo tem um ângulo reto aqui que está sendo indicado, né? Então, nós temos um ângulo reto sendo indicado ali. Vou só colocar aqui para eu ver o que está aparecendo para vocês também. Aqui nós temos a altura, né? Essa altura aqui foi dada, que é 839 quilômetros. Então, a altura daquela pontinha, não é do chão, né? Da pontinha do satélite, da antena, né? Até o satélite é 839 quilômetros. Essa distância aqui, a gente nem precisa saber qual é essa distância aqui, ó. Essa distância D, a gente não precisa saber. Tá? Nós não queremos saber ela.
Nós sabemos o ângulo aqui, que é de 57 graus. Né? Então, se a gente sabe esse ângulo e sabe aquela medida de 839 quilômetros, nós conseguimos determinar qual é o comprimento de S, ou a distância, né, que a gente precisa determinar. Como que a gente sabe disso? Bom, a gente vai olhar lá naquela listinha, né, de relações trigonométricas. Então, eu tenho aqui o seno de um ângulo qualquer, vou chamar aqui de θ. Seno de θ é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno desse mesmo ângulo θ é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente tanto faz TG ou tan, tá? Desse ângulo θ é dado por cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, nós temos essas três relações fundamentais, a gente tem outras, mas a gente só vai ver essas, tá? Porque a gente vai trabalhar com triângulos retângulos só. Então, nós temos essas três. Então, eu olho aqui. O que eu tenho? Eu tenho um ângulo de 57 graus e eu tenho um lado. E esse lado é oposto ao ângulo de 57 graus. Eu olho para as relações e vejo, né? Bom, é o lado oposto. Bom, eu tenho a tangente que usa o lado oposto e tenho o seno que usa o lado oposto ao ângulo, né, que eu estou tentando considerar. Só que a tangente eu preciso do cateto adjacente. Nesse caso aqui, eu não quero o cateto adjacente. Eu quero a hipotenusa, que é o S. Então, o que eu vou usar? Vou usar o seno, porque são os elementos que eu preciso. Eu tenho um cateto oposto ao ângulo de 57 graus, eu quero saber a hipotenusa e eu tenho o ângulo θ. Então, olha só, eu ficaria assim, então, né? Ó, seno. E seno, gente, não é seno só igual, é seno de algum ângulo ou arco, tá? Seno de 57 graus, não existe só seno igual, tá? Tem que ter um ângulo ou um arco. Seno igual a tal coisa não existe, tá? Seno de 57 graus é igual cateto oposto ao ângulo de 57 graus, que a gente já sabe a medida, é 839, sobre a hipotenusa. E aí a gente formou uma coisa bem parecidinha com a regra de 3, né? Só que nós não vamos usar a regra de 3, porque isso aqui não é linear. Não funciona como regra de 3, tá? Para calcular. Seno de 57, seno de 104 vai ser o dobro de 57. Não é assim que funciona, tá? Em relações trigonométricas não funciona dessa forma. Não é linear as variações. Não são lineares. Então, eu fiquei com isso. Como é que eu calculo esse 157? Vocês têm uma calculadora científica, né? A calculadora científica, vou compartilhar minha tela de novo aqui, outra coisa com vocês, para mostrar a calculadora científica para vocês. Devem estar vendo uma aí genérica, né? Eu baixei da internet só para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho uma calculadora científica. Vocês devem ter aí também, né? Então, vocês abram a científica de vocês e deem uma olhadinha lá. Bom, uma coisa importante na calculadora científica é ver como que ela está, quais são os parâmetros que ela está designando ali, tá? Vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Deixa eu escrever na tela aqui, que fica mais fácil. Então, olha só o que eu tenho, né? Ó, eu tenho ali, eu tenho que olhar, né? Ela tem que estar, deixa eu só diminuir aqui para vocês verem melhor. Ela tem que estar aqui, ó, em DEG. Você tem que olhar lá se está em DEG. Se tiver em GR, se eu não me engano, GRD, se eu não me engano, ou D, D não, R, RAD, deixa eu pegar aqui, RAD, se tiver em RAD, lá marcado RAD lá em cima na sua calculadora, é que ela está em radiano. Isso aqui ela está em grado, tá? Nós queremos em graus. Graus, no caso aqui, é degree, é DEG. Opa. Tá? Então, é DEG que a gente precisa, tá? Então, vejam se está em DEG, primeira coisa. Ok? Como é que eu vejo para mudar isso? Bom, para mudar isso aqui, eu vou ter que olhar aqui no Mode.
No meu caso aqui vai abrir aqui, no de vocês vai abrir diferente, tá? Então, vocês olham ali no Mode e vocês vão ver, deixa eu ver onde é que está aqui, ângulo, se tem aqui. Nesse meu aqui, acho que não vai aparecer tão fácil. É que aqui, nessa calculadora, por ser no tablet, você clica lá em cima dele, ó, e ele muda, tá? Então, assim, no de vocês, vocês vão em Mode ali e vai aparecer para vocês a opção. Provavelmente vai ter 1 é grado, 2 graus e 3 radianos. Aí vocês escolhem. Não é exatamente assim, mas pode ser que seja assim, tá? Aí vocês escolham lá o número que indica, tá bom? Tá, a segunda coisa, então, que a gente tem que ver é localizar onde é que estão as funções trigonométricas na calculadora. Então, olha só, na calculadora, as funções trigonométricas estão aqui, ó. Então, aqui eu tenho o seno, o cosseno e a tangente, tá? Então, são essas três teclas. Depois a gente vai ver o seno a menos 1 aqui, cosseno a menos 1 e a tangente a menos 1, mas isso é assunto para outra aula, tá? Por enquanto, a gente vai ver seno, cosseno e tangente. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá, tá? A calculadora está em graus, né? Está em DEG, lá tal. Então, nós vamos lá na calculadora e vamos colocar seno. Algumas você tem que digitar 57 seno, outras você digita dessa forma aqui, seno 57. Aparece um valor ali, ó. Tá vendo? 0,8386,7 e tal. Então, vocês podem usar ali, mais para frente a gente vai ver como que a gente calcula com a calculadora cheia, tá? Mas utilizem ali umas 4 casas decimais, porque funções trigonométricas, arredondamento em funções trigonométricas dá problema quase sempre, porque elas não são lineares, então uma variação pequena dá uma grande diferença no final. Tá? Então, peguem 4 casas decimais, 0,8386, tá? Vamos pegar essas 4 casas, 0,8386, 86, só para eu lembrar aqui, anotar aqui para ir lá. Esse é o valor de seno. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, vamos voltar lá para escrever, né? Então, no lugar de seno de 57, eu já sei quanto é que vale seno de 57. Seno de 57 graus é sempre o mesmo valor, independente do tamanho do triângulo. Seno de 57, como a gente viu lá no GeoGebra, né? Então, seno de 57 graus vai ser 0,8386 aproximadamente, igual 839 sobre H. Bom, a gente viu como é que resolve equações esses dias, né? Multiplico por H dos dois lados, vou ficar com 0,8386 igual H, né? Igual, multipliquei por H dos dois lados. Esse H aqui, então, de cima, ele foi simplificado com outro H que eu multipliquei, né? Então, virou 1,839, tá? Bom, eu quero saber o valor de 1H. Então, vou pegar lá, vou deixar H de um lado da igualdade, dividir por 0,8386 dos dois lados, vou ter 839 dividido por 0,8386. E daí a gente faz na calculadora de novo, né? Nós vamos lá na calculadora, vou pegar do computador agora para não dar problema. Calculadora, se ela abrir 0,8386, né? Então tem 839 dividido por 0,8386. Deu como resultado 1000,47. Então, H é igual a 1000,47 aproximadamente. 48, vamos colocar aqui. Aproximadamente. Aproximadamente, tem gente que escreve várias formas, sabe? Mas tem uma situação para cada um deles. Geralmente, o correto é fazer aqueles dois símbolozinhos tortinhos, assim, tipo um acento, tio, tá? 2 acentos tio. Então, 1048, no caso aqui, o resultado vai ser dado em quilômetros.
significa que essa aqui, né, em cima, tem 1.000,48 quilômetros. 1.000 quilômetros e 480 metros, aproximadamente. Tá? Beleza, gente? Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse problema? Não? Perguntar alguma coisa? Molezinha. Molezinha, né? Vamos fazer um outro agora? Vou pegar outro aqui para a gente brincar um pouco mais. Nossa, tá bem zoado o meu Teams hoje. Tem que lembrar de mudar na próxima aula. Vou tirar minha calculadora da tela. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos para o próximo aqui, então, gente. O próximo são dois, na verdade. Dá um tempinho para vocês pensarem aí, tá? Tentarem fazer. Então, eu tenho esses dois aqui para vocês tentarem fazer. Vou ler com vocês os dois, aí vocês podem... O segundo ali, ele está bem mal formulado, eu vou ajudar vocês a interpretarem. Mas o primeiro não. Então, primeiro, um avião decola com uma inclinação de 15 graus em relação ao horizonte. Tá? Então, tem o horizonte, ele inclina 15 graus em relação ao horizonte. Após percorrer 500 metros nessa direção, né, não na direção do horizonte, mas na direção dos 15 graus que ele inclinou, qual será a altura do avião em relação à pista? Então, ele decolou num ângulo de 15 graus e percorreu 500 metros com um ângulo de 15 graus em relação ao solo, tá? Ao horizonte ou ao solo. Qual será a altura do avião após percorrer esses 500 metros em relação à pista? E o segundo é de um cabo. Um cabo foi colocado a uma distância de 51 metros de uma torre, no chão, tá? O cabo foi colocado no chão, aqueles cabos que fixam torres, né? Vocês já devem ter visto postes fixados no chão, assim, alguma coisa, né? Ou mesmo algum palanque fixado com um cabo, né? Colocado mais longe, assim. Então, esse cabo foi colocado a uma distância de 51 metros de uma torre de energia elétrica. Se o chão for plano e o ângulo que o cabo faz com o chão é de 32 graus, qual é o comprimento do cabo? Considerem, né, que o cabo foi colocado no topo da torre, tá? Deixa eu ver se isso vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Mas, assim, ele está fazendo um ângulo de 32 graus. Tanto faz ser no topo da torre ou não. É indiferente o tamanho da torre. Qual é o comprimento do cabo? Faltou até a interrogação nesse problema. Tentem fazer aí, gente. Quando vocês tentam fazer, eu vou dar uma olhadinha no meu pão, tá? Não está cheirando porque fica lá no fundo da casa. Eu não sei se está assando, não está. Só um pouquinho.
E aí, gente, resolveram os dois já? Arma. Eu fiz aqui, mas eu tenho que ficar conferindo 2, 3 vezes, que a minha calculadora fica mudando para radiano do nada. Ô, louco. É a que eu tô usando do Google, sabe? Aí Sim. eu digito lá e ele vai para radiano. Eu tenho que ficar mudando. Tem umas bem baratas, né? Tem umas gratuitas que é igual aquelas calculadoras mesmo da Cássio. São boas. Hoje eu baixei essa que eu estava mostrando para vocês, eu baixei hoje, é bem boa. Eu tenho uma que eu comprei, paguei R$ 8 lá na loja do App Store do Google. Paguei R$ 8, se não me engano, uma bem boa. Eu tenho que comprar uma de verdade mesmo, só que... É bom. E é bom assim porque vocês têm que começar a treinar com a calculadora, sabe? É importante aprender como é que ela funciona. Eu aprendi muita matemática na minha vida mexendo com calculadora científica, sabe? Vendo funções inversas, assim, sabe? Calculava exponencial, logaritmo, via que era uma inversa da outra, sabe? Mexer com frações na calculadora. É que desde que eu era criança eu gostava muito não tanto de matemática, mas eu gostava muito de eletrônica, daí eu tinha que estudar matemática e física para poder entender. Meu pai, ele ia me dar uma que ele usou na faculdade dele, só que é aquela de gráfico, daí o senhor disse que não pode, né? No nosso não vai fazer diferença, mas no cálculo, a professora de cálculo ou o professor não vão deixar você usar. Pelo menos não na prova. Ferrou. Pode até usar durante as aulas, tal, mas na prova geralmente os professores não deixam usar. Até porque, né, dependendo da calculadora, tem aquelas calculadoras 50G hoje. Não sei se está na 50 ou se já subiu, mas antigamente era 48G, depois 49, né? A última que eu vi era 50. Elas têm comunicação entre elas, né? Elas são tão potentes quanto um computador. Daí elas se comunicam uma com a outra. Além disso, acho que hoje em dia até entra na internet. Vamos ver a do avião, então, gente. Vou mostrar aqui para vocês o desenho que eu fiz de representação. Vou só compartilhar a tela aqui com vocês. O tablet. Quem dá um print aí, gente, para vocês ficarem com o problema. Deixa eu compartilhar. Então, essa é a representação que eu tinha feito, tá? Do primeiro problema do avião. Então, ele decolou num ângulo de 15 graus com o solo, né, com o horizonte ou com o solo, e percorreu 500 metros nessa direção. Esses 500 metros, então, ó, vocês vão ver, eles falaram nessa direção, né? Nessa direção é a direção que o avião está apontando, não é no solo, tá? Na direção que ele está apontando no ar. Formou um triângulo, se vocês virem bem ali, né? Um momento que ele decolou, entre o momento que ele decolou, né? O solo e a altura que ele se encontra quando ele estiver a 500 metros, né? Percorrido 500 metros naquela direção. Então, a altura H, o ângulo ali de 15 graus, né? E 500 metros. Como a gente pode ver, o lado oposto aqui, então, ao ângulo reto, que eu tenho um ângulo reto aqui, né? Ó, o lado oposto a esse ângulo reto é a hipotenusa. Então, eu tenho os 500 metros, que é a hipotenusa. Então, olha só, a hipotenusa que eu tenho ali é 500 metros. Porque acho que faltou igual aqui. Porque ela é o lado oposto, é o maior lado do triângulo que a gente formou, né? É oposto ao ângulo reto. O que eu quero saber é o cateto oposto, que é a altura. É o H. Aqui não ficou parecendo H isso. Não ficou de novo, mas tudo bem, é um H. Tá? Cateto oposto é H.
E eu sei que o ângulo que eu tenho ali, vamos chamar de θ esse ângulo, o ângulo θ é de 15 graus. Tá? Então, se eu tenho o valor da hipotenusa, quero saber o cateto oposto, e tenho um ângulo θ de 15 graus, eu vou olhar lá naquela listinha de 3 relações trigonométricas que eu tenho, eu vou ver que o que envolve a hipotenusa, o cateto oposto a um ângulo, é o seno. Então, vou usar novamente o seno. Vou lá em seno, vou montar genericamente, tá? De θ é igual cateto oposto a θ, oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa. Aí, usando o que a gente encontrou, né? Então, é seno θ, a gente já viu que vale 15 graus. De 15 graus é igual. Cateto oposto nós não sabemos, mas é o H que a gente quer determinar, sobre a hipotenusa, que é 500 metros. Aí eu vou lá na calculadora, faço novamente, né, aquele cálculo que eu tinha feito antes, vejo lá na calculadora, né, que seno de 15 graus é aproximadamente 0,26, né? 25,88, vamos colocar 25,88, fica mais preciso. 0,2588, que é igual a H sobre 500. Novamente multiplico dos dois lados, obtenho, né, que o valor de H, tanto faz eu passar para um lado ou para o outro da igualdade aqui, tanto faz eu dizer que 500 vezes 0,2588 é igual a H, ou H é igual a 500 vezes 0,2588. Tá? Tanto faz isso, por isso que eu vou escrever o H primeiro. Não é que eu fiz nenhuma operação, assim. Simplesmente é porque tanto faz eu dizer, né, se eu estou multiplicando de um lado ou do outro da igualdade. Tá? Nesse caso, tanto faz. Então, eu tenho lá 500 vezes 0,2588. Tá? Aí eu faço vezes 500, né? Se você estiver usando a calculadora cheia, vai te dar um valor diferente do que se eu usar só 0,2588. Vou usar a calculadora cheia só para vocês verem a diferença. Tá? Vezes 500. Então, vai dar H, nesse caso não vai ser tão diferente, não. Igual a 129,4095, vou colocar 41. Tá? Metros. Então, 129,41 metros, o H. Esse H aqui, então, a altura que a gente tem aqui do H, ó, é de 129,41 metros, essa altura aqui. Ó. Tá? Se o avião percorrer nessas condições. Beleza? Alguma questão aqui? Beleza. Beleza? E o do cabo? Vamos ver o cabo agora? Professor, Pode falar. como que faz mesmo o negócio da calculadora lá? Que eu tô tentando que faz hora, não sei fazer, tirar do radiano. Eu não sei mexer com isso. Eu já li os manual, mas as letras não me ajudam. Você tem que ir lá no Mode, no seu caso. Aí você vai clicando ali, né, no Mode, até aparecer. Às vezes você tem que clicar várias vezes, até aparecer DEG, RAD, né, e grado. Ah, do lado do botão que liga ela. Isso, vai clicando nela, até aparecer. Na hora que aparecer, daí você clica no número que está embaixo, ou em cima, não sei como que é a sua calculadora, mas o número que está em cima daquilo que você quer. Ah, tá, daí tá escrito GRA3. No teu caso é DEG, tem que ser, tá? Tem que ser o DEG. Vamos ver Tá? se vai dar. É o É a DEG. letra D. Agora lá na parte de cima tá aparecendo a letra D. Então, agora tá certo, isso mesmo. Aí você vai lá no seno, né? Acha o sim, clica lá, faz sim, 15 graus. Só colocar 15, daí sim, 15. Uhum. Aí dá o igual, Ah, ele daí vai aparecer 0,2588,190451. Uhum. Apareceu. É isso aí. Obrigada. Nada dessa... Oi, gente, tá. oi, deu uma cortada, não ouvi. Eu achei que a gente iria usar a tangente.
Não, porque assim, a gente não tem o cateto adjacente, né? A gente precisaria do cateto adjacente para usar a tangente. A gente tem só a hipotenusa e o cateto oposto. A hipotenusa é a distância que ele percorreu no ar, né? Que é os 500 metros ali. E o cateto... Oi? Nossa, eu tô vendo a foto. Eu considerei a hipotenusa a parte de baixo. Então, a hipotenusa é essa parte que ele percorreu no ar. Que ele percorreu 500 metros naquela direção. Sabe? Beleza. Beleza? A tangente a gente vai usar... Deixa eu ver, agora ainda não. A gente vai usar no outro ainda. Esse do cabo aqui, gente, vamos fazer juntos também? Vamos fazer o do cabo aqui para a gente... Ó, fiz a representação aqui, coloquei até uma torre bonitinha, né? Parece a Torre Eiffel. Mas não é, né? Ela não tem a parte de cima. Então, olha só, eu considerei lá no topo, tá, mas tanto faz estar no topo ou não está no topo. A altura é indiferente, porque o que a gente quer saber é o comprimento do cabo. O que a gente tem é os 51 metros, que é a distância da torre, né? Eu considerei o centro da torre aqui também. Tanto faz aqui também seu centro, a parte do pé, mas no caso, se a gente considerar o pé, o cabo vai faltar uma parte. Se eu considerasse daqui, ó, quer ver? Se eu considerasse daqui, subisse aqui, então ele ia formar um ângulo reto com essa parte aqui, ó, ia faltar essa parte do cabo, tá? Então eu considerei 51 metros a partir do centro da torre, que sobe aqui do centro, onde eu prendi o cabo lá em cima, tá? Não considerei isso aqui, ó. Um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Então, olha só, aqui é o ângulo reto, né? Ó, esse aqui é o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, é o comprimento do cabo, tá? A hipotenusa. Bom, se eu tenho a hipotenusa, né? Então, o que eu tenho? Vamos ver o que eu tenho. Eu quero saber a hipotenusa, que é o comprimento do cabo. Vou colocar só aqui. Vou colocar X, porque C vai confundir com cateto, né? Então, X é o comprimento do cabo. Vou até colocar aqui em cima. X, tá? Então, a hipotenusa é X. O meu ângulo θ, ou alfa, ou, né, o nome que vocês quiserem dar, tanto faz, é 32 graus. E o cateto adjacente ao ângulo de 32 graus, eu sei também, né? O cateto adjacente é 51 metros. Eu sei que o cabo foi fixado a 51 metros da torre, do centro da torre, no caso. Tá? Então, olha só, eu tenho esses dados. Aí eu vou lá na tabelinha e vejo que o que relaciona cateto adjacente a um ângulo com a hipotenusa é o cosseno. Então, eu sei que cosseno de um ângulo θ qualquer é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. E daí eu sei que o valor de θ é 32 graus, vou colocar lá, cosseno de 32 graus é igual. Cateto adjacente eu sei que é 51 metros. E o H é o que eu estou procurando, na verdade, né, que eu vou chamar de X aqui, que é o comprimento do cabo. Poderia deixar H mesmo, tá? Vou colocar X. Bom, vou lá. Opa, meu pão assou. Vou colocar lá, vou lá olhar o valor de cosseno de 32 graus na calculadora. E a gente vai fazer na calculadora agora, depois a gente vai aprender a calcular com os ângulos notáveis, tá? Porque, como eu disse, se a gente considera só valores aproximados, a gente tem um erro que é considerável, dependendo do que a gente está medindo, tá? Então, vamos lá. Cosseno de 32 graus, vou lá na calculadora e faço, né? Cosseno de 32 graus. Vejo que vai dar 0,848048. Vou fazer aproximado com 4 casas decimais. Então, vai ficar lá 0,8480 igual 51 sobre x.
Bom, preciso isolar x, né? O que eu vou fazer? Vou multiplicar dos dois lados da igualdade por x. Então, vou ficar com 0,8480 x vezes x, né? Que é igual a 51. Nossa. Bom, agora eu quero isolar x, o que eu vou fazer? Vou pegar e deixar x no lado da igualdade e vou dividir 51, né, por 0,8480. Fazendo as continhas, isso vai dar, dividido por isso, 60,14 aproximadamente. X, é porque eu usei a calculadora cheia, para quem aproximou, tá? Vai dar um pouquinho diferente. No meu caso, deu 60,14 aproximadamente metros. 60 metros e 14 centímetros, tá? Então, esse X aqui em cima, ó, o cabo, o comprimento do cabo, tem 60 metros, 14. Ok? Tranquilo aí, gente? Professor, então esses cálculos que a gente descobre a distância da vértice até na outra. Isso, descobriu qual é o comprimento desse cabo aqui, ó. Qual que é a distância daqui, ó, que eu estou mostrando aqui no tablet, né, ó, até aqui, esse comprimento aqui, ó, você descobriu, que é o comprimento do cabo. Tá? Tá. Vamos para o próximo, então, para a gente finalizar. Tem que Oi? adivinhar o grau? Oi? Tem algum que adivinhar o grau? Ainda não, mas mais para frente eu vou passar para vocês. Aí eu vou ensinar como é que faz também. Vocês vão ter Tá. vocês vão ter as medidas e definir o grau, né? Quais são os ângulos, né? Qual é a medida dos ângulos. Que dá para fazer também. Daí vai fazer a função inversa do seno. Na verdade, o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente que a gente vai achar daí. Mas mais para frente, acho que na próxima aula a gente já vê isso. Ó, gente, esse aqui, vou fazer o da ilha com vocês, tá? Vou deixar aqui para vocês tentarem fazer por enquanto, vou lá olhar meu pão, tá? Podem tentar fazer aí. Isso que eu ia falar, tá queimando. Tá queimando, tá deixando água. Eu pedi para minha filha olhar, mas Tá queimando. deixa eu lá ver. Alguém tá vendo a... Ih, tá tudo preto. Também não tô O vendo nada. professor É, acho ele, que ele eu. esqueceu. Espera, gente. Depois ele manda foto do pão pra gente comer. Porque dizem que a gente come olhando, né? A gente vai olhar o pão dele. Pior que eu tô com fome, velho. Eu tô com sono, eu tava cochilando na hora que ele falou da calculadora, por isso que eu não prestei atenção. Mas agora eu entendi. Dormindo em pé. Eu tô comendo amendoim com pimenta. Eu troquei os brackets do aparelho ontem, bem está tudo, mas eu tô teimosa e pimenta. Vai quebrar. Gorda é complicado. Quando eu usava aparelho, eu nunca comia nada duro. Nada, nem maçã. Tudo, eu cortava tudo por medo de quebrar o aparelho, porque uma vez eu comi e o aparelho quebrou e enfiou assim na carne da boca. Aí deu um trabalho para tirar. Jesus. Até eu não comeria se acontecesse isso, né? Mas, como gente abusa, eu não como pedra porque não tem gosto. Depende do aparelho, né? O meu era um aparelho que ficava fora da boca e outro dentro. Então, dá trabalho. Aí quebrou e enfia tudo na pele, assim, na carne. Ah, não, o meu é diferente. Alguém entendeu alguma coisa das gavetas, gente? Eu tô perdida aí. Eu... da aula passada. Vou ter que assistir de volta aquela aula.
Pessoal, voltei. Conseguiram fazer aí essa da ilha? A O senhor gente não esqueceu viu. de mostrar? Tava preta a tela. O senhor desligou a tela? Eu não projetei? Ah, meu Não. Deus do céu. Ai. Vamos projetar aqui então, só um pouquinho. Queimou o pão? Não, tá bom, até que não queimou, não. Ainda bem, né? Ainda bem, nossa. O professor já ficou traumatizado com o avião, que fez até uma questão sobre ele. Pois é. Pois é, não pararam de passar um bendito avião aqui em cima hoje. Eu moro perto da minha casa. Eu também ouvi os aviões hoje. Eles É, estavam eu moro fazendo, aqui. abriu de volta É. a licença lá para fazer aqueles voos de panorâmica. Tá? Ah, então era Eles isso. estavam agitados hoje. Então era isso. Tava voando sem parar aqui em cima. Era, era toda hora, né? A gente estava lá na reunião do PIBID e, gente do céu, não dá para ouvir as coisas. É que eu moro aqui no Albuquerque, moro bem perto do. Eu Moro moro no perto do Paulista, Caique. Oi? eu moro no Paulista, na esquina do Caique. Eu moro também pertinho do Caique. Caique é aqui na esquina de casa. Oi? Os aviões ficam passando em cima da casa da gente. É, eu moro pertinho do Caique aqui, bem pertinho também. Só que é no Albuquerque. Não é bem. Aqui tem vários nomes aqui. Cada companhia tem um nome diferente. Perto do Oi? Mercado Família ali. O meu é mais para cima aqui, é perto. É perto da. Quer ver o que tem perto? O Kaique só. Não tem nada perto aqui. O Kaique fica uma quadra daqui de casa. A rua de Ai, cima, sabe? Que passa na parte de cima do Kaique. pertinho da minha casa. É, perto aqui. Aí toda hora passa avião bem em cima da minha casa. Gente, então vou ler aqui com vocês o da ilha, né? Vamos resolver o da ilha, daí o do sol a gente deixa para outra hora. Se vocês quiserem resolver também, tá lá no esse PowerPoint, né? Tá lá, os slides estão no Moodle. Então, olha só. Ao aproximar-se de uma ilha, o capitão de um navio avistou uma montanha e decidiu medir sua altura. Não tinha nada para fazer, né? Estava lá no avião, no navio, né? Ah, vamos medir a altura daquela montanha. Ele mediu um ângulo de 30 graus na direção de seu cume. Cume é a parte mais alta do monte, né? De uma montanha. Depois de de navegar mais 2 quilômetros em direção à montanha, então ele estava num determinado ponto, olhou para o cume da montanha, estava a 30 graus em relação ao nível do mar, né? Em relação ao mar. 30 graus de elevação ali, no caso, o ângulo que ele mediu. Aí ele navegou mais 2 quilômetros em direção à montanha, à ilha, né? Que tinha a montanha. E repetiu o procedimento e mediu um novo ângulo de 45 graus. Então, qual é o valor que mais se aproxima da altura dessa montanha em quilômetros? Né? Então, olha, ele estava indo, né, parou, mediu, deu 30 graus, navegou mais 2 quilômetros em direção à montanha, parou, mediu 45 graus, e daí só com essas medidas dá para a gente determinar, né, bem aproximado, né, o tamanho a altura dessa montanha. Só com isso. Se quiserem um tempinho aí, a gente já resolve daí também.
Pessoal, conseguiram aí? Vamos ver como é que a gente representa isso. Vou compartilhar a tela com vocês aqui do tablet. Tem que transformar quilômetros em metros? Não precisa não. Pode trabalhar só com quilômetros mesmo. Vai ser a adjacente? Você vai ter que usar a tangente. Quer ver? Ah, mas eu não identifiquei os outros. Vou esperar o cálculo do senhor para mim ver que eu errei. Vou mostrar aqui para vocês o desenho. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Apareceu o desenho para vocês, a representação? Sim. Então, aqui, né? Ó, a gente tinha aqui o capitão, então, ele parou o navio aqui, nessa posição, né? Ó, primeiro, olhou para o cume da montanha lá em cima, e com um aparelhinho ele mediu um ângulo de 30 graus entre o nível do mar e o cume da montanha, tá? Daí ele andou 2 quilômetros aqui embaixo, andou 2 quilômetros na direção da montanha. Parou o navio novamente, olhou a partir desse ponto, que estava 2 quilômetros daquele ponto anterior, para o cume da montanha novamente e mediu 45 graus. Tá? A gente sabe que esse ponto aqui, se a gente tivesse um prumo e pudesse descer até o nível do mar, ele forma um ângulo de 90 graus com o nível do mar, bem aqui no pé da montanha. Indiferentemente de eu saber qual é a distância, o tamanho da montanha e tal, eu não vou precisar disso. Porque o que eu preciso, na verdade, é determinar esse H. Né? O que eu tenho para saber desse H? Né? Eu tenho dois ângulos. O H é o cateto oposto aos dois ângulos. Ele é oposto tanto a 30 graus, é o mesmo H, e é oposto a 45 graus, é o mesmo H. H não muda, né? A altura da montanha não muda de acordo com que o navio se aproxima dela. Permanece a mesma. Permanece o mesmo, né? Então, o que eu tenho? Ó? Eu sei que eu tenho H e tenho, né, uma parte do cateto adjacente aos dois ângulos. Tá? Então, é isso que eu tenho. Então, se eu tenho quero saber o cateto oposto, tem uma parte do cateto adjacente aos dois ângulos e tenho dois ângulos, eu posso montar duas equações com esses dois ângulos que envolvem uma razão trigonométrica, que é a tangente. Por que a tangente? Porque a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A hipotenusa não tem como eu saber. Né? A hipotenusa seria essa distância daqui que o capitão está olhando daqui do navio, né? Ó, daqui do naviozinho até lá no ponto mais alto do morro. Não tem como eu saber essa distância a partir disso. Aqui também, ó. Aqui até lá no ponto mais alto. Não dá para eu saber qual é o valor da hipotenusa. O que eu tenho é cateto oposto e cateto adjacente. Como que fica essa montagem? Com relação ao ângulo de 30 graus. Então, olha só. Essa chave aqui embaixo, deixa eu fazer de novo ela aqui para vocês verem, né? Essa chave aqui embaixo, ó, com relação ao ângulo de 30 graus, ela é o cateto adjacente, com relação ao ângulo de 30 graus. Vou até colocar um 30 aqui num subíndice, só para a gente saber que ela é em relação ao 30 graus. Tá? Então, o que eu tenho? Né? Ó, eu tenho H, e eu sei que a tangente de 30 graus, tangente por quê? Porque eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Então, a tangente de 30 graus vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Que no caso aqui eu coloquei CA de 30 graus, tá? É só o 30 graus ali, eu não vou usar ele como medida, é só um índice, tá? Só como se fosse um índice, é o cateto do 30 graus. Porque ele é diferente do de 45. E daí eu tenho também a tangente do 45. Então, tangente de 45. Hipotenusa aí. Oi? O senhor colocou hipotenusa aí, não foi? Ou é H de altura? É a altura. Ah, É tá. a altura.
tá? Esse H aqui é da altura da montanha. Beleza. A gente pode mudar aqui também. Vamos colocar Y para ficar melhor daí. Vamos colocar Y aqui que fica melhor, né? A gente muda aqui, só mudar aqui a variável. Y, Y, tá? Aí, olha só, tangente de 45 graus, a altura da montanha, que é o cateto oposto, não muda, vai permanecer a mesma, é Y. Só que o cateto adjacente, no caso aqui, é essa distância aqui, ó, da ponta do navio até o centro da montanha, tá? Que é o X. Então, eu vou colocar ali, cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o X, tá? Então, tem essas duas equações. Tangente de 30 graus, aí eu vou usar raízes aqui, só para a gente calcular com raízes e ir se acostumando aos pouquinhos com elas. Tangente de 30 graus, vocês vão ver lá que ela dá a raiz de 3 sobre 3. Podem fazer na calculadora a raiz de 3 sobre 3, vocês vão ver, quando vocês fizerem tangente de 30 graus, vai dar a raiz de 3 sobre 3. Um pouquinho que tá, meu tablet aqui travou um pouco a tela. Só salvar aqui isso aqui e ver se ele... Agora ele destravou. Vou traçar aqui só para fazer os cálculos nessa mesma folha. Então, vou pegar aqui a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Vou separar aqui, só para a gente... Separar os dois aqui, só para a gente não se confundir, tá? Passar isso aqui para cá. Ó. Passar para o outro lado ali. Então, aqui, raiz de 3 sobre 3. Vocês podem fazer em decimais por enquanto, tá? Não tem problema. É igual y, que eu não sei, né? Mas o cateto adjacente, no caso ali do navio, que está a 30 graus ali, né? Está a 30 graus, eu sei que é 2 quilômetros, que é essa medida aqui, mais essa medida aqui, x. Né? Então, vai ser x mais 2 ou 2 mais x, tanto faz. X mais 2, tá? Ó, que é essa medida toda, desde aqui até lá no pé da montanha, no meio da montanha, quer dizer, no centro da montanha. 2 aqui dos 2 quilômetros, mais x, que eu não sei qual é a medida, tá? Só sei os 2 quilômetros. Vou isolar y, tá? Isolando y, olha como eu fico, né? Fico com y, aqui no caso, raiz de 3 sobre 3, vezes, né? Vou multiplicar aqui, ó, x mais 2 dos dois lados, x mais 2. Tá? Multipliquei só. Estava dividindo lá, estou multiplicando dos dois lados. Igual a y. Deixa eu voltar aqui para ficar igual a y. Tá? Beleza. Vamos desenvolver o outro aqui agora. Vou fazer o de 45, tá? Tangente de 45, vocês vão ver que dá 1. Coloca lá a tangente de 45, vai dar 1. Olha só, 1. Tá? Igual a y sobre x. Multiplico dos dois lados, fico com y igual a x, ou x igual a y. Tanto faz. Deixa eu tentar puxar tudo isso aqui para cima, só um pouquinho. Então, olha só, fiquei com isso. Então, o que eu tenho? Ó, olha o que eu tenho aqui. Vou abrir aqui e tirar esse risco no meio. Eu tenho que y é igual a isso, aqui. E tenho que y é igual a x. Né? Eu posso substituir onde eu tenho y, posso substituir por x. Então, vou ficar com o seguinte, ó. Raiz de 3 sobre 3. Aqui eu não tenho y, então vai continuar x. X mais 2, ou y, poderia colocar y ali também, não tem problema. Mas vamos colocar x que fica melhor. X mais 2 igual a x. Tá?
fazendo as continhas, eu poderia multiplicar por 3 dos dois lados, né, para tirar esse 3 daqui, porque o 3 está multiplicando tudo que está dentro do parêntese aqui, né? Ó. É como se isso aqui tivesse um risco de fração em tudo. Ele está multiplicando tudo que está no parêntese. Está multiplicando o x e o 2. Então, eu posso multiplicar dos dois lados e eliminar o 3. Eu ficaria com raiz de 3 vezes x, olha, eu vou fazer a distributiva, e raiz de 3 vezes 2, vou tirar de dentro do parênteses. Vou ficar com x raiz de 3 mais 2 raiz de 3, né? Distribuiu raiz de 3. Igual, o 3 está aqui, né? Vou multiplicar, 3x. Vou deixar tudo que tem x do lado da igualdade. Vou passar aqui para não misturar. Então, tudo que tem x do lado da igualdade vai ficar com 3x. Vou deixar o 2 raiz de 3 aqui. Raiz de 3 é igual a 3x menos x raiz de 3. Eu tenho x aqui, vou colocar o x em evidência. Vou ficar com x... Alguém mandou mensagem aqui, deixa eu ver. Ah, não. Não é de vocês. Vou deixar do outro lado da igualdade mesmo. 2 raiz de 3 igual x, coloquei em evidência, 3 menos raiz de 3. Aí, olha só, eu tenho que, isolando x igual a 2 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Aí, vocês fazendo as continhas, vocês vão chegar aproximadamente no valor de x. É só multiplicar 2 vezes raiz de 3. Ah, não dá para simplificar raiz de 3 com raiz de 3? Não dá, porque aqui tem uma subtração, tá? Ó, aqui embaixo nós temos uma subtração. Não posso simplificar, tá? Porque está subtraindo, não está multiplicando. Se estivesse multiplicando, tudo bem. Mas por conta dessa subtração, eu não posso simplesmente dividir raiz de 3 aqui os dois, né, nos dois. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou lá na calculadora e calculo. 2 raiz de 3. Vou lá na calculadora e faço 2 vezes raiz de 3. Acho o valor. Vou fazer aqui passo a passo. 2 raiz de 3. Vou aproximar com duas casas decimais para vocês já. Ó. Então, vai dar 3... Só um pouquinho que apareceu o colar aqui. 3,464, 46 só, tá? Sobre 3 menos raiz de 3. Vamos colocar 3 menos raiz de 3. Professor. Oi. Para mim está chegando bem atrasado. Está atrasando um pouco? Pelo menos para mim tá a imagem. Ah, deve ser que a minha filha está assistindo aula ali também. Ela está fazendo aula no computador dela hoje. Aí acho que atrasa um pouco. A gente está compartilhando na internet. Ah, beleza. Beleza? Mas já está acabando também. Chegou aí para vocês o final que eu fiz? É só dividir aqui, gente. Eu não vou passar para outra página, eu vou colocar só aqui na frente. Mas quem puder, coloca x igual, tal, né? Eu vou só dividir 3,46 dividido por 1,27. Vai dar aproximadamente, né? Não vai dar exato. Vou até tirar aqui o igual. Vai dar aproximadamente 2,72 quilômetros. Tá? Porque a medida que a gente tinha a princípio era em quilômetros. Beleza? Então significa que a altura daquele monte ali é de aproximadamente, né, 2,72 quilômetros. Tá? Gente, uma coisa importante. Vocês viram aqui o ângulo de 45 graus que ele deu x igual a y? Olha só. X igual a y.
Se a gente olhar para o problema, a gente vai ver que essa distância que a gente tem daqui, ó, até aqui, né, ó, do navio até o centro da montanha, do navio na segunda medida, né, do 45 até o centro da montanha, o X, né, que a gente tem, deixa eu pegar aqui uma outra cor, fica melhor. O X aqui, ó, ele é igual a Y nessa medida. Ou seja, o navio está a 2,72 quilômetros, quando ele mede 45 graus, e a montanha em 2,72 quilômetros. Tá? Isso acontece porque se a gente subisse aqui, ó, um lado, né, ó, até a altura lá e fizesse aqui, a gente teria um quadrado. Tá? A gente divide um quadrado no meio, quer dizer, aqui da ponta do navio, né? Quando a gente divide um quadrado no meio, a gente fica com dois ângulos, né? A traça diagonal do quadrado fica com dois ângulos 45 graus. E os lados, né, são iguais. Tá? Vou traçar esse aqui, tá, gente? O quadrado ficaria aqui. Beleza? Esse é um pouquinho mais complicado, mas vocês viram que sai, né? Dá um pouco mais de trabalho. Sugiro que vocês tentem fazer de novo sem olhar, tá? Quem tiver dificuldade. E se tiverem dúvidas... Ricardo, tem muita fração. Eu não sei trabalhar com fração. Então, temos que aprender a trabalhar com fração, viu? Porque no curso vai ter muita fração, funções com frações, né? E depois que vocês se formarem, vocês vão ensinar frações. Por que será que eu fiquei há 3 anos em cálculo 1? 3 anos? Esse é o terceiro. Então, daí, fração não dá para a gente fugir, tá? Por esses dois motivos, né? Você tem no curso coisas das frações e depois que vocês se formarem, vocês vão ensinar frações, né? Quem perguntou? Eu. Aquela ali é a continuação da conta ali do X, né? Aí a outra de cima ali é do 45 graus, né? Chega até aí de X, né? Isso, deixa eu puxar para cima aqui. É que eu vou rabiscando, porque eu vou falando e eu acho que vocês não conseguem ver, daí se eu não Eu tava procurando onde é que estava o resultado do X. Eu procurando aqui, cadê o resultado do X? Ele falou, eu sei que ele falou. Achei ali no final. Isso, bem no finalzinho aqui. Aqui, ó, esse aqui é o valor de X. Opa. Ah, não tá pegando? Aí, aqui, ó. Afastou já. Uhum. Ficou de separado agora. Agora eu tô vendo ele. Gente, eu já alguma vi a letra trocada. Se põe pertinho do... Daí que eu não troco tudo. Pessoal, alguma dúvida com relação a esses probleminhas? Isso aqui é treinar, né, e decorar mesmo a ideia do cateto oposto adjacente, né, o que é seno, cosseno e tangente. Isso aí vocês vão levar para o curso inteiro, né, e depois, quando forem dar aula, se forem para outra área também, trigonometria geralmente é uma base de quem estuda engenharia, tem que saber trigonometria, né, de ponta cabeça até quem faz a arquitetura, qualquer coisa que envolva medidas, né, quem estuda eletrônica, quem estuda biologia, qualquer fenômeno cíclico envolve trigonometria, tá? Qualquer fenômeno cíclico vai envolver trigonometria. A gente vai ver isso no próximo semestre, porque, por enquanto, é só no triângulo retângulo, né? Mas depois a gente vai ver no ciclo trigonométrico, e daí no ciclo trigonométrico vai ficar claro por que fenômenos cíclicos, né, envolvem a questão de seno, cosseno, tangente, cotangente, né, cossecante e secante. Agora a gente só vai ver seno, cosseno e tangente, tá? A minha maior dificuldade nesses cálculos aí é encontrar, definir quem é quem. Então, essa é a base, sabe? Essa é a base de tudo. Você, pegando o comecinho lá que eu estava falando sobre os triângulos, tem que entender bem aquela parte do começo para conseguir fazer o restante. Identificar que é cateto oposto, né? O oposto é sempre oposto a alguma coisa, ao ângulo,
né, que você está considerando. Adjacente é alguma coisa, né? Adjacente é aquele que está junto, que nasce do mesmo vértice, né? É o cateto que está junto com o ângulo. A hipotenusa, sempre o maior lado do triângulo retângulo, lado oposto ao ângulo reto. Sempre a hipotenusa. Identificando Eu, essas coisas, tranquilo. eu entendi ali quem é o adjacente e quem é o oposto e a hipotenusa. O meu problema é quando tem vários números juntos, daí para mim identificar que tipo de cálculo que eu vou fazer. Aham. Então, daí Aí, você tem que né, saber isso, você tem que olhar aquela tabelinha daí, né? Ver o que que você tem. Ah, eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Então, eu vou precisar da tangente. Né? Se eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, então eu preciso do seno. Se eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa, eu preciso do cosseno. Sabe? Então, é sempre assim, eu tenho que olhar o que que eu tenho e lembrar daquela tabelinha de seno, cosseno e tangente, para saber o que que eu tenho de variável que eu posso usar, qual função que eu posso usar. Dependendo do que eu tenho, é o que eu posso usar. Tá? então Algumas devem usar até mais de uma, mas a maioria não. Pode falar. quando aparece igual esse de montanha, eu considero o primeiro ângulo ali, né, de 30 graus, e somo ele mais o x do 45 graus, né? Isso, Para dar, isso, a distância aqui, né, os 2 quilômetros, né, ó, mais o X, né, ó, para dar adjacente. e isso, está adjacente do primeiro ali, né, ó, que é toda essa medida que eu tenho aqui em vermelho, né, o, é o cateto adjacente em relação ao 30 graus. Já o 45 é só essa partezinha aqui, ó, né, ó, que é o cateto adjacente àquele ali, que é o X, né, no caso, que a gente tinha determinado. E daí o segundo triângulo ali, ele tá dentro do primeiro, né? Então seria isso mesmo. Isso. E eles têm o mesmo cateto oposto, né? Ó. É o mesmo Y, a altura da montanha, que não varia, né? Ela continua igual. Uhum. Mesma medida. Beleza? Beleza. Então o meu problema então não é identificar, é ver como tá a figura e falar, né, o que que ela é. É isso que eu Isso. fico em dúvida. Você tem que montar um triângulo retângulo e identificar os elementos que ele tem. Treinar bastante para mim não confundir. Porque eu Isso fiz passar o uma... cálculo da adjacente só. E eu não sou meio X. Ah, sim. É porque daí você tem dois, né? Você tem dois catetos, tem dois triângulos. Uhum. Ah, gente, eu vou passar uma lista para vocês com alguns probleminhas, vou deixar lá no Moodle, tá? Provavelmente, acho que amanhã à tarde eu consigo fazer isso. Deixo lá e aviso no WhatsApp para vocês que eu deixei a lista. Vou colocar alguns probleminhas também da aula passada, que a gente trabalhou só alguns, tá? E eu vou marcar uma prova final para a gente do semestre, que está acabando, no comecinho de julho, tá? Então, julho ali, comecinho, a gente marca uma prova final. A gente tem que finalizar e daí tem que ver com o pessoal da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação, como é que vai ser a questão dos exames, tá? Então, eu também não sei ainda, se tiver exame, né? Então, a gente fica dessa forma. Eu vou passar uma lista para vocês sobre trigonometria. Vou dar mais aulas, né, nas próximas semanas sobre esse mesmo assunto. A gente vai trabalhando aos poucos, tá? Vou resolver alguns problemas com vocês. Vou mandar a lista e daí uma semana depois eu mando o gabarito para vocês, tá? Da lista, para vocês estudarem. Mas tentem fazer sem olhar, porque às vezes a gente acha que é fácil vendo as pessoas fazer, né? Parece fácil. Mas a gente só vai entender as dificuldades, o que que a gente não entendeu, só vai ver o que que a gente não entendeu quando a gente tentar fazer, tá? Então tentem fazer por vocês, mesmo que tenha muita dificuldade, é assim que a gente começa, né? Com muita dificuldade. Depois vai pegando jeito, tá? É importante não desistir. E superar, não fugir, né? Tipo, fugir de frações. Não tem como fugir de frações no curso de matemática. Tem que, tem que aprender, sabe? Não tem como fugir de gráficos. O gráfico é a base, né, de tudo que vocês vão fazer no segundo ano. Vão estudar cálculo 1 e cálculo 2, geometria analítica.
vocês vão ter que saber muito gráfico, né? Então, não dá para fugir disso. Eu quero ver se até o final ainda eu trabalho com gráfico com vocês, que é uma dos conteúdos nossos. Pode falar. Até agora eu não vi aquelas questões lá da prova lá, que tava o link, eu não consegui abrir ele. Eu vi a Não nota. consegue abrir? Manda para mim um e-mail amanhã, um WhatsApp amanhã, na hora que você tiver um tempo que você for olhar, que eu vejo se eu consigo liberar, porque eu acho que às vezes é só uma questão de liberar para você ver na hora se consegue, que eu tenho que mexer lá para você ver se você consegue, sabe? Aí você vai me falando, se não conseguir, daí eu mando para você, tento baixar e mando, mas vamos Mas para tentar mim ver se- também não deu, professor, para ver. É, Pra deve, mim também deve ser alguma liberação, eu preciso que Ele alguém pede me mande uma liberação. mensagem. Me manda uma mensagem amanhã, qualquer um de vocês, que daí eu entro lá na pasta e tento configurar a pasta para liberar, daí eu aviso no grupo, Tá, beleza. tá? eu vou Mas me avisem procurar amanhã aqui. que eu vou ter uma reunião amanhã cedo, mas vocês podem me mandar que enquanto eu estou na reunião eu consigo ir mexendo com algumas coisas e falando com a pessoa que eu vou ter que conversar. Beleza? Gente, então era isso. Eu sei que, assim, para uma primeira aproximação, talvez falte muita coisa, né? Talvez vocês fiquem com bastante dúvida e tal, mas isso a gente é só no treino mesmo, só com o tempo que a gente vai pegando o jeito de fazer, né? Não é de uma vez, assim. É bem complicado mesmo. Isso aqui também, gente, eu coloquei lá no Moodle, tá? Coloquei lá numa partezinha de relações trigonométricas, e daí abaixo tem os slides, que são esses aqui que eu usei hoje, tá? Daí tem uma partezinha de conteúdo inicial, bem simples, né? Ó, explicando algumas coisas, tá? E daí tem aquela parte ali do GeoGebra. Ele abre direto lá Ele vai abrir direto lá na página, tá? Não precisa nem se preocupar se tem GeoGebra instalado ou não. Ele já vai abrir para vocês. Vocês podem brincar um pouquinho lá para ver como é que funciona isso aqui. Tá? Gente, acho que era isso. Aí a gente vai se falando durante a semana. Beleza? Beleza. Eu não sei se o pessoal já saiu aí, mas deixa um oi ali só para eu verdade. saber. Depois eu Eu tenho que mandei olhar. no início da aula, tenho que mandar de novo? Não precisa, não precisa. Daí eu olho ali, eu vejo que você participou. Então, É que fica mais fácil, eu só copio o nome de vocês que aparece ali e coloco na planilha. Acho que faltou da Giovana na última, eu vou colocar lá, viu, Giovana? Se tiver aí ainda, não sei se você tá, mas eu coloco lá daí no Moodle, tá? Que eu faço o levantamento e o seu faltou. Esperar vocês darem um oi aí, daí eu vou finalizar a reunião. Parar de gravar aqui também.